Olá, estamos com as programações intensas para a 19ª Semana de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, o bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A Semana Nacional ocorre de 17 a 23 de outubro. Já a Semana Paranaense ocorrerá em 28, 29 e 30 de novembro. Será uma semana estendida após a Nacional, por conta do bicentenário da ciência no Paraná. Gostaria nesse momento de cumprimentar a atuação impactante tanto para o povo paranaense, com reflexos altamente positivos para o Brasil e para o mundo. Gratidão ao professor Aldo, ao professor Pelegrina, à professora Gisele, o Renê, que também está aqui presente, pela incansável dedicação, comprometimento com a ciência, tecnologia, inovação e educação superior. Então, hoje, dentro da programação, temos dois convidados de altíssimo conhecimento que somos fãs há muito tempo. Vamos conversar sobre as histórias das transformações no território paranaense. Professora Cláudia Inês Parelada, que está aqui hoje com a gente. Ela é coordenadora do Departamento de Arqueologia do Museu Paranaense, docente do programa de pós-graduação em Antropologia, Arqueologia da nossa Universidade Federal do Paraná. E também, daqui a pouquinho, o professor Hilton César Martins, do setor de ação educativa do Museu dos Campos Gerais e também ele é professor de História do Brasil na UEPG. Vamos conhecer um pouquinho mais da professora Cláudia Inês e do professor Hilton? A professora doutora Cláudia Inês Parelada, como já foi dito, ela coordena o Departamento de Arqueologia do Museu Paranaense, docente do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, doutora em Arqueologia pela USP, também mestre em Antropologia Social e geóloga pela Universidade Federal do Paraná. Desenvolve várias atividades no Museu Paranaense desde 1984. Curadora em exposições de curta e média e longa duração em diferentes instituições, como o Museu Paranaense, como já foi dito, o Museu Regional do Iguaçu, o Ecomuseu da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, da Universidade de Brasília, museus históricos de Campo Largo e Cambé, entre vários outros. Desde 1990, é coordenadora do Departamento de Arqueologia do Museu Paranaense, com diferentes projetos de pesquisas e publicações em periódicos nacionais e internacionais. Palestrante em 2019, foi 2019, né? Sim. Isso. No Pint of Science da UTFPR em Curitiba, aqui no Paraná, sobre Rock Art, inovações na arqueologia do Paraná. E um TEDx, TEDx? E um TEDx UFPR sobre arte rupestre, entrelaçando narrativas, espaços e tempos. Depois vamos colocar o link para vocês poderem acessar. E hoje, então, vamos falar um pouquinho com a Cláudia. Cláudia, conta um pouquinho para nós sobre essa questão das narrativas, sobre a diversidade de povos que vem ocupando paisagens que abrangem o atual estado do Paraná, bem como os diferentes tempos em períodos que ultrapassaram esses 15 mil anos e chegam até o século XVII, será apresentado hoje pela nossa Cláudia. Conta um pouquinho para nós sobre esse histórico. Bem, boa tarde, Vanessa. Com muita honra, que a gente vai conversar sobre a arqueologia do Paraná e sobre essas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há muito tempo, por diferentes pesquisadores, mas que nesses últimos 50 anos tiveram uma ampliação muito grande devido
o aparelhamento das universidades e das instituições de pesquisa com maior quantidade de cientistas, né, e canalização de maiores recursos para a pesquisa básica, né. Então, essas primeiras populações que chegaram ao Paraná, isso aconteceu há mais de 15 mil anos, né. Tem outras partes da América do Sul que já tem, né, áreas de habitações, de passagem desses povos mais antigos, né, que tiveram convivência com animais, inclusive, um pouco diferentes dos atuais, que era a megafauna, né, a preguiça gigante, o tigre-dente de sabre, né, que são animais que viveram num ambiente um pouco mais frio e seco. Então, tínhamos campos mais abertos, né, muito parecido com o que a gente tem atualmente nos Campos Gerais do Paraná, né? É como os Campos Gerais do Paraná refletissem uma vegetação que acontecia pelo Paraná basicamente todo, né? E com a mudança climática chegaram, além de novas populações, né? Houve uma transformação da paisagem, então ficou mais úmida, um adensamento florestal, e fez com que muitos desses saberes tradicionais daquelas primeiras populações fossem modificados. Uau, Cláudia, como é gostoso te ouvir. Gente, é muito gostoso ouvir essa parte da história, não é verdade? Pela Cláudia. A Cláudia, ela vai contando pra gente, sabe, essa questão do patrimônio representado por sítios, né, arqueológicos, alguns com a arte, né, rupestre, a própria questão da materialidade interessante e reveladoras, como você mesmo foi contando, com toda essa diversidade de memórias que conseguem vencer as muitas adversidades no transcorrer do tempo. Bom, as pesquisas arqueológicas, filtradas por novas correntes teóricas e com a ajuda, né, de inovações tecnológicas, podem nos ajudar a responder algumas questões. Então, Cláudia, conta pra gente, como que viviam as populações que ocupavam o território paranaense ao longo desse tempo? Onde eles moravam? Do que eles se alimentavam? Bem, primeiro a gente tem que fazer uma observação bem importante. A arqueologia sempre está tratando com populações humanas, né? Algumas vezes existe uma certa confusão com a paleontologia, que é uma ciência que trabalha com os fósseis e com um período de tempo muito maior, né? Então, os dinossauros, eles são objeto de estudo dos paleontólogos, né? Os arqueólogos, eles trabalham sempre com vestígios, evidências de populações humanas. Essas evidências, né, podem ser desde restos e habitações, né? Podem ser até ruínas históricas, né? A gente também trabalha com a arqueologia do presente, mas geralmente aonde faltam mais dados e a gente tem um tempo maior, né, no qual outros pesquisadores não têm acesso, né, como documentos escritos, né, essas materialidades, esses objetos, essas evidências, essas formas de sepultar, né, mostram como era a vida dessas populações, como elas se organizavam, se elas viviam em grandes aldeias ou pequenos acampamentos, se ocupavam os abrigos e cavernas para morar ou só como um espaço simbólico para fazer representações da arte, do modo de vida, dos mitos, da origem, né, de
alguma história, algum fato, né, pode ser narrado através da arte, né? Sim. Então, isso a gente acontece também em várias manifestações rupestres que a gente tem pelo mundo inteiro. E aqui no Paraná temos uma arte rupestre muito rica e diversa, são mais de 400 sítios arqueológicos com arte rupestre, né? São pinturas e gravuras na rocha e que mostram a diversidade dessas populações que ao longo de mais de 15 mil anos, né, usaram paredes de rocha, afloramentos, né, desde o litoral até as costas do Rio Paraná. E ao longo desse tempo, então, essa forma de viver incluía plantações agrícolas. As plantas começaram a ser domesticadas na América do Sul, né, também há mais de 15 mil anos. E aqui no Paraná temos alguns espaços que são chamados pelos arqueólogos de sítios arqueológicos, onde se concentram evidências dessas populações passadas. Já se encontrou em algumas áreas evidências dessas plantações agrícolas que foram iniciadas há mais de 4 mil anos. Então, temos populações desde 15 mil anos atrás, né, já documentadas, mas há 4 mil já se tem povos que utilizavam a agricultura como uma importante parte na subsistência. Conta um pouquinho pra gente essa questão tecnológica, como é que é isso na arte, no museu? Então, as formas, tanto de você documentar e analisar essas evidências, que você pode usar de equipamentos de física nuclear para identificar os pigmentos e assim evitar que eles sofram a ação do tempo e eles consigam permanecer por um período maior, né? E muitos desses vestígios, por exemplo, a gente tem pessoas sepultadas em algum lugar. Isso é usado até na análise forense para ajudar na solução de crimes, né? Então, você com análise isotópica, você pode identificar aonde que aquele indivíduo pré-histórico, pré-colonial, que viveu há 10 mil anos, ou uma pessoa que foi assassinada há 50 anos, aonde ela nasceu, aonde ela viveu, e assim você entender por aonde ela passou. Então, isso é muito importante, né? E são análises, né, que a Universidade Federal do Paraná faz. Algumas, o Museu Paranaense, a universidade, tem integração, tem parceria internacional ou nacional com diferentes universidades, né, que ajudam a entender esse passado, porque muitas vezes o que resta foi muito pouco, um universo muito pequeno, porque passou por chuva, sol. Então normalmente os materiais orgânicos, como madeira, como couro, né, acabam se dissolvendo, e você só tem, em casos excepcionais, né, a conservação de material ósseo ou a conservação de vegetais, mas o que geralmente chega ao arqueólogo, né, são evidências de materiais em pedra, lascados ou polidos, algumas estruturas de fogueiras e cerâmica, o que é um universo muito pequeno, né? E pintura rupestre também, uma parte delas que resistiu à ação de vandalismo, à ação do próprio tempo, né? Que esses pigmentos acabam se esmaecendo, né? Então, acho que as inovações tecnológicas, a possibilidade de usar fibra
filtros, né, na documentação dessas pinturas, essa internet, né, que possibilita divulgar rapidamente artigos científicos, dados, faz com que exista um intercâmbio de informações e a ciência, né, Vanessa, eu acho que caminha desse jeito, perfeito, isso mesmo. com muito diálogo e discussões, né? Verdade, concordo plenamente. E a universidade pública, gratuita, né? A Federal do Paraná, com qualidade, sempre desempenhando todas essas pesquisas tão importantes, tão relevantes, né, para a sociedade. Ou seja, não é simplesmente algo que fica na teoria, não. A praticidade, a questão da aplicação prática na sociedade, né, tem sido feito e com muita experiência, com muito comprometimento, com muita qualidade. Parabéns, muito legal, muito joia. Cláudia, ainda continuando em toda essa tua pesquisa, toda essa tua aplicação prática, do teu conhecimento, conta pra gente um pouco, quantos povos pré-coloniais identificaram, né, o potencial de domesticação das plantas da América do Sul e do Paraná? Como é que foi isso, né? Existiam paisagens preferenciais para a fixação, né, dessas pessoas, né, dessas aldeias? Quando a gente documenta essas evidências desses povos mais antigos, a gente percebe, primeiro, muitas vezes houve uma mudança na paisagem devido a essa variação climática, né, dessa temperatura mais baixa, mais fria, né, com um clima mais seco, para um clima muito mais úmido e quente, né? Então, tem um adensamento florestal e a possibilidade, né, de você manejar de uma forma mais fácil uma série de espécies vegetais. Então, tanto o manejo, né, de palmeiras, dos próprios pinheiros araucária, com todas as espécies consorciadas, né, foi associado também a tentativa de ampliar a produção de algumas raízes, não só tubérculos, por exemplo, como o amendoim, os feijões, tem algumas variedades, né, que já vieram domesticadas da Amazônia, mas tiveram outras que sempre foram de um uso bastante extenso aqui no Paraná, e a gente tem até hoje, né, propiciou inclusive a emancipação, né, foi um dos grandes motivos da emancipação da província do Paraná, que é a erva mate, e é uma planta que tem algumas variedades e que já era usada com fins medicinais e como parte de alimentação muito em tempos passados, que ultrapassam 4, 5 mil anos. E o próprio o pinhão, né, da araucária, né, era feito farinha e massas, né, e ao mesmo tempo que chegavam, né, a plantas que já tinham sido domesticadas, e algumas tiveram também uma parte do processo de domesticação aqui no Paraná, né, como o arroz selvagem, né, e a própria abóbora, né? Então, existem ainda muitas informações para entender como que essa grande variedade de milho, né, que os primeiros europeus, quando chegam, eles já encontram várias espécies agrícolas, né, que estavam sendo plantadas e manejadas pelos povos indígenas. Eles acabaram utilizando e também
aprendendo uma parte desse saber tradicional, né? E alguns animais também já havia iniciado a domesticação do outro lado dos Andes, já a lhama, a alpaca, né? E o que é o porquinho da Índia, né? Que na verdade é um animal nativo da América do Sul, ele já tinha uma domesticação mais extensiva. Aqui havia o cachorro e alguns patos que já estavam nesse processo, né, de domesticação. Então, quanto que ainda a gente vai saber, por mais que esse passado ele seja tão longo, né, muitas dessas informações acabaram se perdendo no tempo. E como é importante conhecer a nossa memória, perceber toda essa diversidade de povos que passaram, que habitaram, né, o Paraná, ou que habitam até hoje, né, o Paraná, e como nesse mosaico de populações a gente teve avanços, tinha um conhecimento astronômico com monolitos que era fantástico, e muito acabou se perdendo nesse contato impactante, né, com novas populações que chegaram ao longo do tempo. Então, eu acho que o arqueólogo é esse grande detetive do passado, que nunca trabalha sozinho, sempre tem equipes com muita gente trabalhando, e também é um conhecimento que tem que se relacionar com todas as ciências, né? Especialmente faz parte das ciências humanas, mas tem que estar relacionado com as ciências da terra, com as ciências da saúde, né? E de todas as outras, para conseguir entender toda essa herança ancestral. Nossa, super importante isso que você está comentando com a gente. Tenho certeza que os ouvintes, as pessoas que estão assistindo aqui, né, estão aprendendo muito nessa semana de ciência e tecnologia. Quão importante é você estar aqui. Muito obrigada. Mas vamos continuar, vamos falar um pouquinho mais, né, de como acontecia a questão da comunicação e a interação desses povos, né? Com quem? Com os viajantes, com as pessoas, com os conquistadores de outros continentes. Como é que era essa relação? Então, a gente sempre pensa, quando fala de paleoíndios ou ancestrais, como se fosse um povo único, mas houve várias levas, várias entradas, né? Na América do Sul, né, em diferentes tempos, com composição genética um pouquinho diferente, né? Não existe uma homogeneidade, né? E estudos estão sendo aprofundados, análises genéticas em ossos muito antigos, é uma inovação tecnológica as análises. Então, tem que ser feito em parcerias com instituições internacionais, né? Porque é uma tecnologia, é uma metodologia que ainda está sendo desenvolvida para ser implantada em instituições brasileiras. Então, como que a gente vai pensar essa população que é tão diversa, né? Que tem tantos componentes, né? Como que ela chega, né, e se apropria de paisagens diferentes, né? São através de caminhos, que podem ser caminhos fluviais pelos rios, mas rios têm cachoeiras também. Então, tem enchentes, tem inundações, a própria oscilação climática faz com que aconteça, né, períodos com chuvas intensas que impedem, né, alguns caminhos beirando os rios. Então, pelo alto de montanhas e de
em alguns acessos que parecem estar relacionados a caminhos utilizados até pela megafauna, mais de 10 mil anos, a gente tem o caminho do Piabiru, que é um grande sistema de caminhos, né, que são caminhos indígenas, que associados aos rios, né, que, como eu falei, também sofreram uma mudança na paisagem. A costa litorânea também sofreu mudanças ao longo desses últimos 10 mil anos, né, com a formação de ilhas ou a oscilação do nível marinho, e essas populações acompanharam essa situação. E o que a gente percebe atualmente, né, que muitas dessas espécies que compõem parte da vegetação, né, elas, primeiro, elas têm uma porcentagem que foi modificada pelas populações humanas, até a quantidade de pinheiros, né? Quando os primeiros europeus chegam no século XVI, eles encontram pinheiros onde não deveria naturalmente ocorrer, então eram plantados também, eram manejados, mas parte desses caminhos está registrado justamente pela diferença na vegetação, pela concentração de palmeiras, pela existência de laranjeiras, porque a laranja é asiática, né? E era trazido nas embarcações porque para combater o escorbuto, né? Que era a perda dentária, que acontecia pela permanência dentro dos navios por muito tempo. Então eram trazidas aquelas laranjas grandes com a casca grossa, né? Que aí você encontra ainda no interior do Paraná e muitas vezes estão associadas a áreas que estavam sendo percorridas tanto a pé ou por cavalo ou por lhama do outro lado dos Andes, mas aqui por cavalo pelos conquistadores, e fazia parte desse sistema de caminhos ancestrais que conhecemos pelo Piabiru. Fantástico, Cláudia, fantástico, fantástico. Que entrevista maravilhosa. Não é nem entrevista, esse bate-papo gostoso, né? Que grandes contribuições você trouxe para a semana, né, de ciência. Podemos dizer assim, o bicentenário, né, da ciência no Paraná. Imensa gratidão. Obrigada. Vamos conversar um pouquinho com o Wilton? O que você acha? Vamos? Eu acho que ele vai complementar muito o que a gente começou a discutir agora. É muito legal isso, né? A gente poder fazer essa questão das diversidades, né, dos conhecimentos, né? O Wilton ali esperando um pouquinho a gente chamar ele. Eu acho que ele deveria vir para cá, você não acha? Né? Envolvendo essa questão da arqueologia, agora envolvendo a questão da história. Vem, chega junto aqui, Wilton. Pois então, estamos aqui com o professor doutor Hilton César Martins, que atua no Museu do Campos Gerais da nossa querida UEPG. Ele é licenciado em História pela FAF, hoje a nossa Unespar, do campus da União da Vitória, e mestre e doutor em História e Cultura e Poder pela UFPR. Ele tem um estágio, né, fazendo estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, foi professor de História na Unespar por 20 anos e atualmente é professor de História do Brasil na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Responde atualmente pelo setor de ação educativa, é isso? Exato. Legal, do Museu do Campos Gerais, estudante exímio nas questões relacionadas à escravidão negra, especialmente na província do Paraná, nessa relação entre a história e o direito, o tropeirismo e a cultura africana e afro-brasileira. Então, Hilton, vamos começar com o nosso bate-papo, né? Você comentou comigo, assim, com outras pessoas, que existe um capítulo na história do Paraná, na qual 3 temas são indissociáveis: a ocupação dos Campos Gerais, né, o tropeirismo e também a escravidão negra. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bem, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, batendo um papo, conversando um pouco sobre esse capítulo que muitos historiadores, inclusive, ao longo do tempo, negaram, que é a experiência da escravidão negra, da escravização negra na província do Paraná.
Então, como você falou anteriormente, eu estudo a região dos Campos Gerais, eu sou professor atualmente na Universidade Estadual de Ponta Grossa e desde a minha pesquisa no mestrado já eu trabalhava com a temática da escravidão. Trabalhei com História e Direito, analisando durante o meu mestrado os negros que foram condenados à pena de morte no Paraná, que é um capítulo pouco conhecido da nossa história. Mas, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu sempre me deparava com essa dinâmica. Eu trabalho com a região dos Campos Gerais, Castro, mais especificamente Castro, mas Castro, Ponta Grossa, Castro era uma região muito mais alargada anteriormente, e aí, apesar de estar trabalhando com a escravidão, eu sempre me deparava com negros acompanhando atividades do tropeirismo. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber, e não só eu, há uma historiografia hoje já bastante consolidada, de que o tropeirismo no Paraná, ele é uma atividade profundamente relacionada com a experiência da escravidão. Por alguns caminhos que eu vou tentar conversar, vou tentar explicar aqui durante a minha fala, né? O primeiro, e eu acho que é central nisso tudo, é basicamente reafirmar uma presença constante e ativa de negros escravizados em todas as atividades econômicas do Paraná do século XVII, século XVIII e século XIX. Se a gente fosse fazer um estudo ou apresentar alguns números, a gente veria que os negros na condição de escravizados estão presentes no litoral paranaense, estão em Curitiba e principalmente na região dos Campos Gerais. Então, a primeira coisa é afirmar isso. Essa presença não é uma presença apenas numérica, é uma presença realmente de corpos de pessoas que vão produzir uma influência bastante significativa em todo o território paranaense. Em segundo lugar, porque a gente tem a própria ocupação da região dos Campos Gerais, ela está condicionada pela posse, pela propriedade de escravos. Se a gente fosse analisar rapidamente a ocupação dos Campos Gerais do Paraná, você vai ver que as áreas, as fazendas que possuíam negros na condição de escravo, elas tinham uma história média na região dos Campos Gerais, um tamanho médio de 3.200 hectares, cada fazenda. As regiões que não tinham escravos, elas tinham uma área média de 250 hectares. Ou seja, a presença de escravos também possibilitava a presença, a propriedade da terra. Em Castro, que é a região que eu estudo, as fazendas que tinham negros na condição de escravo, elas tinham um tamanho médio de 8.400 hectares contra 700 hectares nas fazendas que não possuíam escravos. Isso quer dizer, a presença de escravos no Paraná também impactava diretamente a dinâmica da posse da terra. São duas relações constantes. Mas, e aí há um capítulo da nossa história que diz o seguinte, mas o tropeirismo, tendo sido uma das atividades centrais da economia do Paraná ao longo da nossa história, ele foi uma atividade que não fez uso em grande quantidade de negros escravizados. É um problema muito sério tomar isso ao pé da letra, porque toda a experiência do tropeirismo, e o principal item do tropeirismo, a gente precisa lembrar basicamente que nós estamos falando de muares. O que interessava em grande parte do transporte que saía do caminho do Viamão-Sorocaba era o transporte de muares, porque possibilitava, entre outras coisas, o deslocamento do ouro, por exemplo, da região das Minas Gerais para o Rio de Janeiro, para o Porto. E as mulas são um animal híbrido. Elas precisam da indução humana para fazer esse processo. E, basicamente, todo o processo de produção de mulas da indução humana é diretamente relacionada à presença de negros escravizados. Quando a gente acompanha o processo de desenvolvimento da atividade tropeira ligada aos muares, você vai ver exatamente quando ela começa a ter a sua fase de crescimento, onde os números de mulas transportados para o Brasil vai crescer significativamente, é o mesmo momento que há a maior quantidade de navios negreiros saindo de Angola e que vão chegar na região de Salta, de Corrientes, de Entre Rios, vão formar as grandes cidades de Tucumã, na Argentina, basicamente formada por negros escravizados. Então, esses negros escravizados estão vindo para cá basicamente para quê? Para atividades campeiras e essencialmente para ter condição da produção das atividades de mula que serão centrais para o Brasil. Então, quando você olha, você diz assim, o tropeirismo não fez uso tão sistemático assim da escravidão. Em números absolutos, isso pode ser uma verdade, mas se você vai comparar com outras regiões do Brasil, o Paraná não é tão grande quanto seria a Bahia, quanto
seria o Rio de Janeiro, a maior província escravista que é Minas Gerais. Mas quando você pensa que a nossa atividade central, por muito tempo na economia, que foi o tropeirismo, só foi possível graças à existência de negros em outras regiões que permitiram a produção de mulas, que dinamizou a economia do Paraná. Portanto, a economia do Paraná é profundamente tributária da experiência da escravidão, que existia no território paranaense, mas mesmo que a gente estivesse falando que esses números não sejam tão relevantes quanto outros espaços do Brasil, são relevantes nas zonas produtoras de mula, por exemplo. Sim, isso traz grandes reflexões para nós, né? Porque via de regra o pessoal fala assim, tem o tropeirismo ali, mas não usou da escravidão. Peraí, né? Mas tem um lado indireto sobre isso. Exato. Né? A gente sempre fala que quando pensa a dinâmica da escravidão, você tem cinco dinâmicas, 5 vetores que são importantes. Áreas onde você consiga pessoas para serem escravizadas, pessoas que consigam escravizar outras, pessoas que controlem o tráfico negreiro, que façam essas pessoas circularem de um lugar para outro, a questão específica do lugar onde esses negros trabalham, ou espaços que consomem indiretamente o fruto do trabalho dos negros. O Paraná estaria nessas 2 dimensões, porque existe uma escravidão bastante constante. A gente não pode esquecer que em 1853, ano que vem nós completamos 170 anos da emancipação política do Paraná em relação a São Paulo, né? Ano que vem chegamos em 2023, 170 anos. Na época da emancipação política do Paraná, 20% da população paranaense é escravizada. Então nós estamos falando de 1 para cada 5 habitantes do Paraná nessa condição. Então não é um capítulo que a gente possa fazer de conta que não existiu ou reforce apenas determinadas características muito específicas e pontuais da população paranaense. E é super importante esse tema vir à tona exatamente, né, dentro dessa programação da 19ª Semana de Ciência e Tecnologia, né, Ensino Superior, né, pensando nessa questão do bicentenário da independência, dos 200 anos, né, da ciência, tecnologia e inovação do Brasil. Acho que é super importante esse tempo que você traz para a gente, Hilton, esses teus estudos que você faz junto ao EPG, ao mesmo tempo com todas as universidades estaduais e as federais aqui do Paraná, tão importante. Conta aí um pouquinho para a gente também, Hilton, nessa questão assim quais as características, esses olhares, né, da escravidão negra no Paraná? Como que você percebe dentro dos seus estudos essa relação, até mesmo essas características? O Paraná ele tem uma característica bastante pontual em relação à dinâmica da escravização, porque o Paraná foi um estado que ele recorreu pouco ao tráfico negreiro transatlântico. Dos escravos transacionados dentro do território paranaense, 70% deles são crioulos. Crioulos é uma expressão que quer dizer africanos, pais e mães africanos nascidos nas Américas, por exemplo. Sim. Então é isso que vai corresponder aos crioulos. Então o Paraná vai, ao longo do tempo, na média, ter 70% de negros nascidos já nesse espaço e 30% apenas de negros que vieram dos processos transacionais transatlânticos. O Paraná tem uma outra característica que é bastante marcante na dinâmica da escravidão, que é o equilíbrio entre sexos. No geral, a gente tem uma tese muito de que a escravidão ela é eminentemente masculina e a presença feminina ela é menor nesse processo. Na dinâmica do tráfico negreiro, isso é explicado por uma máxima que a gente trabalha, né? Por muito tempo as pessoas entendiam que a preferência por escravos homens é por sua força física, maior disposição para o trabalho. Se constrói uma série de imagens profundamente masculinizadas a respeito do tráfico. O que se sabe é basicamente como o tráfico era uma atividade bastante lucrativa, a tendência era os traficantes de escravos evitarem vender mulher. Basicamente porque mulheres reproduzem. Se você permite uma grande passagem do Atlântico de mulheres de um lado para outro, você tem uma possibilidade de reprodução natural e você mata o tráfico. Agora, se você elimina mulheres do tráfico, você precisa ter o tráfico sempre funcionando constantemente, porque o tráfico é um tráfico masculino. Então o Paraná tem essa característica de, ao longo do tempo, ter uma escravidão um pouco mais equilibrada entre os sexos. O Paraná é um dos poucos províncias do Brasil onde aproximadamente 27% de toda a escravaria era criança, que é uma outra característica diferente de outros espaços do Brasil, e também um grande índice de nupcialidade. Havia um espaço maior de casamentos entre escravos que você vai encontrar, por exemplo, em alguns espaços mais pontuais do Brasil, mas não na proporção do que vai acontecer no Paraná. Talvez pela própria dinâmica da economia não ser exclusivamente dependente da escravidão no geral do Paraná. Na região dos Campos Gerais, não. A região dos Campos Gerais é uma região dependente. Por isso que a gente fala que
que no Paraná existiu uma região escravista, especificamente, que é a região dos Campos Gerais. Ali a economia funcionava em torno da existência de pessoas escravizadas. Então, essas são algumas das características básicas que a gente tem da escravidão no Paraná, que se pode encontrar alguns correspondentes em outras regiões do Brasil, mas dificilmente você vai encontrar o mesmo correspondente nas grandes zonas produtoras da economia, daqueles produtos, principalmente da plantation, a cana-de-açúcar, ou na região da mineração e por aí vai. E se a gente pensar um pouquinho em termos de números, como é que ficou essa questão da escravidão, as características, o tropeirismo? Você pode trazer alguns dados para a gente? Se pergunta mais especificamente, números mesmo. Isso. Quantos... A época vamos tomar de partida para a gente 1853, ano da emancipação política do Paraná. Eu não era nascida ainda, mas tudo bem. A gente tem ali, naquele momento, 20% da população paranaense na condição de escravos. A população, aproximadamente 12 mil habitantes, e a gente tem números mais ou menos de 50 mil para 10 mil, variando ao longo do tempo. A gente chega ao máximo da população escravo no Paraná, 23. E a região dos Campos Gerais, algumas regiões, como por exemplo Ponta Grossa, esse número vai ser da casa de quase 40% da população paranaense com uma população escravizada, 36%. Então você vai tendo essas variações ao longo do tempo, no litoral um pouco menos, na região dos campos. O que é interessante marcar é assim, quando a gente vai falando da região de Campos, pode ser os Campos de Curitiba, os Campos de Palmas principalmente, e a região dos Campos Gerais, esses números quase sempre tendem a ser mais altos da presença da escravidão. Então a imagem assim, dessa Curitiba branca é uma construção bastante do século XX, ela não tem correspondente histórico quando você está no século XIX, ali você tem uma presença escrava bem significativa, uma presença negra bem significativa. Ou seja, a história paranaense construída com base na escravidão negra, né, na qual eles ajudaram muito a questão do desenvolvimento econômico do Paraná também, né? É interessante pensar, né, que ciência e tecnologia, quando a gente fala isso, que a própria dinâmica da escravidão no Brasil, ela está diretamente relacionada com essas possibilidades que os negros ao longo do tempo apresentaram de trazer incrementos tecnológicos bastante significativos para os grandes momentos econômicos da história do Brasil. Eu gosto sempre de pensar quando fala... Um exemplo, vamos recortar aqui bem pontualmente a questão da mineração no Brasil. Os portugueses estavam loucos para encontrar ouro, metais preciosos quando fosse possível. Havia só um problema, eles gostariam muito de encontrar, só não sabiam como encontrar. A tecnologia propriamente dita era algo que precisou ser negociada, mediada nessa relação com a escravidão. Que quando chegam aqui, quase todos eles da região da costa do ouro africana, se chama Costa do Ouro, e já indica o conhecimento que esses sujeitos têm. Quando eles chegam no Brasil, eles não chegam só enquanto corpo trabalhador, eles chegam enquanto portadores de uma cultura, de uma tecnologia. Por exemplo, o conhecimento das bateias, de todo esse processo só é possível a partir da vinda de africanos para cá. Então a gente pensa a escravidão, muitas vezes, ela de uma maneira muito magnificada, é o corpo que vem. Não é o corpo, são os fazeres, são os pensares, são as formas de se relacionar com o sagrado, as múltiplas formas de interação familiar, de interação política, de interação social e os inúmeros processos extremamente complexos de tecnologia, da nossa linguagem, porque muitas vezes as pessoas tomam a linguagem, as contribuições da linguagem africana muito sob a premissa de quais palavras nós falamos de língua africana. Isso é uma parte extremamente pequena desse processo, importantíssima, mas extremamente pequena. Eu sempre gosto de falar, principalmente quando a gente faz trabalho de formação com crianças, que nós escrevemos uma língua portuguesa de Portugal, mas nós falamos uma língua profundamente bantunizada. Exemplos concretos, e provavelmente muitos deles eu usei aqui, né? Os povos africanos que chegam em grande quantidade para o Brasil, por exemplo, quase todos eles passam o artigo por plural e mantêm o substantivo no singular. Então, se eles forem falar, eles vão falar as meninas, os professor, e é como a gente fala. Dificilmente você encontra alguém falando as meninas, os professores, os livros, os livros, as cadeiras, e a gente vai fazendo esse processo todo. São povos que, por exemplo, dificilmente têm
tem encontros consonantais. Os portugueses fazem isso muito. A gente vai falar, a gente fala pneu, a gente coloca um E no meio do P e do N, porque para nós temos uma dificuldade enorme, porque os povos africanos não conhecem o LH, eles não encontram, então eles vão falar mulher, cuié, coiê, mio, o LH para eles é uma dificuldade. Nós vamos chamar disso de uma linguagem muito coloquial, né? Muito. Então, e aí eu poderia dar outros exemplos, mas nós, a gente fala de tecnologias, mas a influência dos africanos na forma, principalmente, que nós falamos a língua portuguesa é algo bastante significativo. E isso não tem uma variação muito grande se você estiver na Bahia, no Amazonas, em Minas Gerais, no Paraná ou no Rio Grande do Sul. Essas variações se praticamente encontram. Então, os africanos transformaram a língua portuguesa numa outra experiência linguística, principalmente na forma de se falar. Perfeito. E isso corrobora também com a questão da ocupação, né, dos Campos Gerais. Sim, todo esse processo ele precisa ser mediado a partir dessas dinâmicas de povos, como eu falei anteriormente, que não vem para cá apenas seus corpos, né? Vem toda uma dinâmica muito mais complexa. E a região dos Campos Gerais ela é bastante interessante. Existe no caderno do Patrimônio Histórico Paranaense uma passagenzinha que diz que a própria biblioteca pública onde nós nos encontramos, ela vai ter uma relação com os Campos Gerais, porque acredita-se que parte do acervo original da biblioteca vai compor era dentro de uma das grandes fazendas escravagistas do Paraná, que é a fazenda do Capão Alto, que pertencia ao Barão de Monte Carmelo, que numa época lá em 1880 e tanto, ele vai ter 6.000 livros, a biblioteca pública de Castro, e que depois vai ser parte dela, dizem que foi alocada nesse espaço que nós encontramos aqui, a Biblioteca Pública do Paraná. Então, pensando essas muitas relações, né? E a história do Paraná, muitas vezes, ela é marcada por experiências, conta-se muita história, por exemplo, da resistência à escravidão, a partir de um incidente no litoral paranaense, que é o incidente do Cormorã, mas a gente que estuda a região dos Campos Gerais vai ter das experiências mais interessantes, não sei se é exatamente a palavra que eu deveria usar, porque a escravidão ela é sempre violenta, a gente tem que lembrar isso tudo, mas é na região dos Campos Gerais do Paraná que nós vamos ter uma das mais longas experiências de liberdade de negros que viveram dentro da escravidão, mas ao mesmo tempo experienciando processos muito complexos de liberdade, que é a experiência da fazenda do Capão Alto, porque desde o ano de 1771, quando os jesuítas se recolhem a Sé no Rio de Janeiro, eles vão viver em liberdade de 1771 até o ano de 1864. Eles próprios administrando a fazenda, eles próprios fazendo processos bastante complexos de trocas comerciais, tanto com a cidade de Castro, quanto com a rede tropeira que se estabelece do Rio Grande do Sul até São Paulo. Vão organizar ritmos de trabalho, vão eleger seus líderes, vão organizar casamentos, vão organizar batizados, vão ampliar bastante o número de animais criados dentro da fazenda, vão apresentar um processo de crescimento vegetativo bem expressivo, até que chega no ano de 1864, os padres carmelitas, um negócio até hoje muito suspeito na história do Paraná, acabam arrendando esses negros para uma firma, a Bernardo Pereira Gavião e Gavião, e os negros são levados para São Paulo, num processo que acabou culminando, alguns dizem que ocorreu uma revolta, eu acho que não chega a se constituir necessariamente uma revolta, mas sim uma resistência dos negros a esse processo de escravização, mas eu acho que é um desses capítulos que os Campos Gerais propiciavam, que quando você me perguntou das possíveis características da escravidão no Paraná, por exemplo, na região dos Campos Gerais nós temos essa característica, que é senhores absenteístas, ou seja, eles são donos da fazenda, mas necessariamente não estão na fazenda. Muitas vezes essas fazendas são geridas, administradas pelos próprios negros escravizados naquele processo, porque os senhores muitas vezes estão fazendo as atividades tropeiras, estão indo até o Rio Grande do Sul, indo até São Paulo, uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, demora meses e meses e meses, e essas fazendas acabam sendo administradas pelos próprios negros, ou seja, são escravos, mas que vivenciam processos muito mais dinâmicos ou diferentes da experiência da escravidão. Você me perguntaria, é melhor ou é pior? É sempre escravidão. A escravidão, por ser violenta, ela não pressupõe melhor e pior. Ponto. É escravidão. Não existe escala Richter para o sofrimento humano, né? É violência, é escravidão, é trabalho. Então, Hilton, ainda em algumas perguntas, mas eu prometo que eu vou finalizar agora, né? Conta aí para nós, né? Qual a importância, como é que você percebe isso, a questão do tropeirismo para o desenvolvimento do Paraná? Bem,
Esse é um capítulo que eu acho bastante interessante da nossa história, porque na maior parte das vezes, quando a gente vai falar da história do tropeirismo, nós quase sempre remetemos a ela como se ela fosse uma história tipicamente gaúcha. O Rio Grande do Sul construiu um discurso tão hegemônico a respeito do domínio do tropeirismo, talvez até pela lógica, o caminho se constrói entre Viamão e Sorocaba, então se é Viamão, parece que esses sujeitos vão se adornar desse processo. Mas historicamente, se você vai analisar em números, o estado do Paraná, à época não, a província do Paraná, vai se colocar como central na experiência do tropeirismo no Brasil. Em números absolutos de tropas transportadas, de tamanho de tropas, do volume total de animais transportados, das pessoas que faziam o transporte acontecer, historicamente o Paraná sempre foi maior do que o Rio Grande do Sul. Num recorte bastante específico, que é a formação do registro de Rio Negro, então já na passagem da década de 30 para a década de 40 do século XIX, um pouco antes da emancipação política do Paraná, até 1864, que é a época que o registro vai funcionar ali, a primeira vez que eu me deparei com esse número, eu achei bastante interessante, porque nós falamos do tropeirismo, mas não temos noção do tamanho que é. Se eu te perguntasse quantos animais foram transportados, se você perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas não têm dimensão, elas acham assim, uma tropa de animais, o cara está lá transportando 10, 20, 30 cabeças de gado. Não, algumas vezes você pode ter tropas de 500 animais, 700 animais, a maior tropa de 5.000 animais. Para você ter uma ideia, o tropeirismo é tão significativo que com uma viagem de tropeirismo, só uma, você conseguia voltar a Curitiba e comprar uma fazenda com casa, campos e escravo. Uma viagem do tropeirismo. Por isso que você tem poucos tropeiros que realizaram várias viagens. O tropeiro que mais fez viagem do Rio Grande do Sul até São Paulo fez 5 viagens. Você tem basicamente isso, porque ela é muito lucrativa. Então, nesse recorte do registro Rio Negro, esses 35 anos, por 35 anos, quando já não é mais o auge do tropeirismo, você tem 1.720.000 animais que passam por um único posto de registro. Então, se você pega historicamente, desde o início do tropeirismo, vamos pegar a fase do ouro do Brasil, desde 1695 até 1800 e tanto, até o tropeirismo. Quer dizer, o tropeirismo existe até hoje ainda, né? Mas a sua fase efetivamente muito forte, quantos animais foram transportados? Eu não consigo nem imaginar quantos sejam. Se você pensar que em 30 e poucos anos foi 1.720.000 animais, e isso não é o auge do tropeirismo, quantos animais devem ter passado ao longo do tempo pelos campos do Paraná, interagindo com os indígenas na região dos Campos Gerais, como anteriormente a Cláudia falou aqui, verdade, porque esses sujeitos se encontram constantemente. Você vê muitos dos relatos dos tropeiros que temem animais, que temem o encontro com indígenas. Você tem um processo bastante complexo de interação no caminho das tropas. Então, o que eu posso dizer para vocês é basicamente isso. O tropeirismo ele vai desenvolver um papel extremamente importante na história do Paraná. E não só da história do Paraná. No ano da independência do Brasil, 1822, as atividades ligadas ao tropeirismo correspondiam a 5% de todo o capital que existia no Brasil à época. Só na atividade tropeira, 5% de tudo circulava em torno do tropeirismo, né? Então, a gente está falando de uma atividade econômica transsecular, extremamente importante, extremamente lucrativa e com uma movimentação de capital, de pessoas, de animais que a gente precisa ser capaz de considerar um pouco melhor para nós entendermos a formação do Brasil. E nessa formação do Brasil, a presença dos negros na condição de escravizados. Nossa, que show! Fantástico! Muito bom ouvir o Hilton, professor doutor Hilton, da nossa UEPG, né, nessa 19ª Semana de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Gostaria de convidar também, sabe, Hilton, voltar aqui a professora Cláudia, né, que atua no Museu Paranaense, para que vocês possam pensar assim, que mensagem vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes que estão assistindo, né, esse bate-papo. Pensando na Semana Paranaense, que ocorrerá dia 28, 29 e 30 de novembro, Hilton, fala para nós assim, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está participando, para quem está ouvindo, né, esses bate-papos que foram organizados de uma forma assim, tão carinhosa, com tanta dedicação, né, pela SET. A primeira coisa, eu acho que mais do que uma mensagem, é o reconhecimento em torno da importância da equipe da SET reconhecer que ciência e tecnologia também implica nas humanidades. Isso aí. Eu acho que é extremamente importante a gente ter a oportunidade
oportunidade de estar falando aqui do campo da arqueologia, da antropologia, o campo da história. Nós produzimos ciência, a capacidade de refletir sobre as ações humanas no tempo e no espaço são absolutamente fundamentais se a gente quer construir uma sociedade que seja plenamente plural, democrática, inclusiva, e isso passa pelas contribuições, pelas muitas contribuições que as ciências humanas e que as ciências sociais podem dar. Então, acho que o reconhecimento dessa compreensão da equipe da SET em torno da questão da inclusão das ciências humanas, das ciências sociais, para fazer uma discussão sobre ciência e tecnologia no Paraná, eu acho que é o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para encerrar minha fala. Imensa gratidão novamente. Obrigado. Cláudia, uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo, né, esse bate-papo que nós tivemos hoje, né, dentro dessa semana de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu acho que esse evento mostra a importância de você potencializar a ciência e tecnologia, né, como o Wilton falou, abrangendo a questão das humanidades e como as populações interagem com diferentes informações através do tempo e a contribuição dessa diversidade, né, de povos que sempre compuseram o Paraná desde esses tempos ancestrais, né, até o presente, e a importância de eventos que reconheçam toda a força e a capacidade de estudo e de discussões dos cientistas paranaenses. Uau, que mensagens importantes nesse bicentenário da independência, né? 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, a todos vocês, fiquem bem, esperamos que vocês tenham gostado e continuem assistindo toda essa programação intensa que a SET elaborou para todos vocês. Fiquem bem.